O amoníaco NH3 obtém-se industrialmente através do processo de Haber-Bosch, fazendo reagir em condições apropriadas hidrogênio e azoto gasosos. Este processo de formação do amoníaco ocorre em sistema fechado, em condições de pressão e temperatura constantes, na presença de um catalisador, de acordo com o equilíbrio representado pela seguinte equação química. Temos 3 mols de hidrogênio no estado gasoso, a reagir com 1 mol de azoto no estado gasoso, e vai originar, num sistema em equilíbrio, 2 mols de amoníaco no estado gasoso. O gráfico representado na figura traduz a variação do valor da constante de equilíbrio Kc para aquela reação em função da temperatura T no intervalo de 700 Kelvin a 1000 Kelvin. Com base na informação dada pelo gráfico, seleciona a afirmação correta. Vamos, antes de mais, definir a constante de equilíbrio para este sistema, para depois podermos tirar conclusões mais facilmente. Num sistema genérico de 4 componentes em equilíbrio, componente A, maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo, afetados pelos respectivos coeficientes estequiométricos representados pelas letras minúsculas, define-se constante de equilíbrio do seguinte modo. É um quociente entre o produto das concentrações dos produtos elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico na situação de equilíbrio. Portanto, nós temos aqui a concentração do componente C elevado ao coeficiente estequiométrico C minúsculo na situação de equilíbrio, a multiplicar pela concentração de D elevado ao coeficiente estequiométrico D minúsculo na situação de equilíbrio e a dividir então pela concentração de A, que é um reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico A minúsculo na situação de equilíbrio, concentração essa que multiplica pela concentração do outro componente, que é B maiúsculo, elevado ao coeficiente estequiométrico B minúsculo na situação de equilíbrio. Esta é a definição genérica para um sistema de 4 componentes. Se tivesse mais, era semelhante. Mais componentes, era semelhante. Vamos então escrevê-la para o nosso sistema. Vamos então escrever concentração de NH3 no equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2. Não temos mais nenhum produto da reação, portanto fica só assim no numerador. No denominador temos a concentração de hidrogênio na situação de equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 3, a multiplicar pela concentração de azoto na situação de equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1. Vamos então à procura da afirmação correta. A afirmação A. O aumento de temperatura favorece o consumo de hidrogênio e azoto. Ora, vamos ver. Vamos considerar aqui uma temperatura, por exemplo, 710 Kelvin e nós verificamos que a constante de equilíbrio é 0,25. Se aumentarmos a temperatura, podemos aumentá-la, por exemplo, para 800 Kelvin. Verificamos que a constante de equilíbrio baixa para 0,05. Ora, se a constante de equilíbrio com o aumento de temperatura diminui, isso só é possível se diminuiu o numerador e aumentou o denominador. Mas diminuir o numerador significa diminuir a quantidade química de NH3 e aumentar o denominador significa que aumentam as quantidades químicas de hidrogênio e de azoto. Ou seja, o sistema evolui no sentido inverso quando se aumenta a temperatura. De maneira que o aumento de temperatura não favorece o consumo de hidrogênio gasoso e azoto gasoso, antes pelo contrário. Opção B. A diminuição de temperatura aumenta o rendimento da reação. Vamos ver. Vamos diminuir a temperatura. Vamos começar com 800 Kelvin, corresponde a uma constante de equilíbrio 0,05, e passamos para 710 Kelvin, a que corresponde a uma constante de equilíbrio 0,25. Ora, a constante de equilíbrio aumentou. Ela só pode aumentar se aumentar o numerador e diminuir o denominador. Mas aumentar o numerador significa que se formou mais amoníaco. E claro que o amoníaco só se pode ter formado à custa da reação de hidrogênio e azoto, o que quer dizer que estas quantidades químicas aqui diminuíram. De facto, a diminuição de temperatura, então, aumenta o rendimento da reação. Vamos, contudo, analisar as seguintes. A constante de equilíbrio da reação é inversamente proporcional à temperatura. De acordo com esta curva, seríamos tentados a dizer que sim, porque isto é uma proporcionalidade inversa. Mas será? Para o ser, o produto
deste valor aqui pelo seu correspondente valor de K há de ser igual ao produto deste valor aqui de temperatura pelo seu correspondente valor de K, porque senão não será uma proporcionalidade inversa. Ora, se nós multiplicarmos 710 por 0,25, vamos obter 177,5. E se multiplicarmos 800 por 0,04, vamos encontrar 32. Ora, estes dois produtos não dão uma constante, o que quer dizer que isto não é uma proporcionalidade inversa. Portanto, esta afirmação é falsa. A reação evolui no sentido inverso se diminuir a temperatura. Ora, se diminuirmos a temperatura, nós já verificamos aqui acima que aumenta o rendimento. Ora, diminuir a temperatura significa então obter mais amoníaco à custa da reação de mais hidrogênio com azoto. Portanto, a reação, quando se diminui a temperatura, não evolui no sentido inverso, evolui sim no sentido direto.